Chega fim de ano, algumas breves reflexões acabam sendo necessárias e muita gente também enfia os pés pelas mãos, manifestando um pouco da falta de paciência que tem com as festas de fim de ano, né? Com o Natal, aquele discurso do consumismo, de tudo que acaba tomando conta um pouco daquilo que deveria ser uma ocasião para a gente estar junto e para a gente celebrar a questão do nascimento de Cristo, né? Mas eu quero falar um pouco além disso. Eu quero compartilhar com vocês uma questão sobre a intimidade e a postura daqueles que usufruem da intimidade. João capítulo 4, do começo, diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó dera a seu filho José. E achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. E era cerca da hora sexta, ou seja, mais ou menos meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido, e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e este agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que quando vem o Messias, se chama o Cristo, quando ele vier, há de nos anunciar todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. A ênfase que eu gostaria de dar nesse texto é a mensagem que Cristo revela a esta mulher quando ela pergunta sobre qual é o lugar da adoração, qual é o lugar onde Deus aceitaria culto e em que lugar Deus quer ser adorado. Deus aceita a nossa devoção a Ele, né? E Jesus diz a essa mulher que não é conforme a religião da época afirmava, que era apenas de um templo construído pelas mãos dos homens, que se chamava o Templo do Senhor, né? O Edir Macedo construiu uma réplica lá em São Paulo. Não é apenas aquele lugar, não é em nenhuma
ser adorado não era necessariamente um local físico, mas era um local onde as pessoas estivessem com o seu coração, voltado para a adoração em espírito e em verdade. Eu quero mastigar um pouco com vocês o que significa esse espírito e verdade, para que a gente possa fazer uma reflexão na nossa própria vida e tentar discernir se a nossa tentativa de termos uma relação com Deus, ela está mais parecida com aquilo que os religiosos da época faziam, ou se ela está mais parecida com aquilo que Jesus está dizendo que a gente deveria fazer. Porque infelizmente nessa jornada de espiritualidade, nessa jornada de fé, é muito tênue a linha entre você ser um discípulo de Jesus e ser um discípulo da religião, um discípulo de si mesmo, onde as suas obras acabam sendo usadas, mesmo que inconscientemente, por você, para tentar justificar aquilo que são os seus erros. Você tenta fazer coisas boas para tentar mascarar as coisas ruins que acabam sendo inerentes à sua própria pessoa. É fato que todos nós cometemos coisas ruins, é fato que todos nós pecamos e a Bíblia diz isso, mas a gente não deveria tratar a questão do pecado com tanta ênfase, não no sentido de deixar correr solto também, mas no sentido de nos preocuparmos tanto com isso, porque todo aquele que tem a sua vida agora em devoção, no sentido de se tornar um discípulo de Jesus, esse está debaixo do sangue de Jesus. E para aquele que está debaixo do sangue de Jesus, pecado não é problema mais. Então, embora todos nós ainda estejamos sujeitos a pecar e nós pecamos, ainda assim o pecado não é o principal dos nossos problemas. Porque rapidamente, quando a gente peca, há em nós um espírito que grita e que nos leva ao arrependimento e que nos leva a consertar as coisas erradas que nós fizemos. Não é necessário que haja uma polícia da fé monitorando a sua vida. Alguém fique olhando por você o tempo todo para vigiar o que você está fazendo. Então tem gente que fala assim: você viu o que fulano fez ontem à noite, sábado à noite? Falou, não vi e não quero ver. Nós não estamos aqui para ficar sendo polícia da vida uns dos outros. Nós estamos aqui para nos incentivarmos a conhecer a Deus, a conhecer a sua palavra e a vivermos essa palavra. Porque quando essa palavra toma lugar no nosso coração, então você vai entender que a única pessoa que você vai prestar contas diretamente no final é para o próprio Deus. E de Deus você não consegue se esconder. De Deus você não consegue fugir. Aí você que tem esse entendimento transformado agora muda as suas atitudes. E quando você faz aquilo que não deveria estar fazendo, voluntariamente procura alguém da comunidade para confessar os seus pecados. Não eu, pelo amor de Deus. Tá? Eu não vim com a minha estola sacerdotal, não tem confessionário aqui, mas a gente confessa os nossos pecados uns aos outros. E neste processo, onde você confessa o seu pecado, Deus te cura. Perdoar, Ele já te perdoou. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por você. Então essa construção religiosa que infelizmente muitos de nós inconscientemente acaba incorporando na sua vida, nem sempre tem a ver com aquilo que Jesus está dizendo, que é adorar ao Pai em espírito e em verdade. Alguns também levam essa palavra para o lado do esoterismo, acham que adorar ao Pai em espírito e em verdade é quando você se tranca dentro do quarto e faz aquele pensando positivamente, tentando focar todas as suas energias em Deus. Mas essa palavra vai muito além daquilo que você pode experimentar por si mesmo, numa tentativa de uma experiência esotérica com Deus. Por quê? Porque adorar ao Pai em espírito significa discernir qual é a natureza do espírito que Deus nos dá. Significa entender como o Espírito de Deus agora funciona na nossa vida, para que a gente possa adorá-lo neste Espírito. E o Espírito de Deus, ele não foi dado aos indivíduos, ele foi dado à coletividade. Nós somos templo do Espírito Santo quando há em nós a consciência de que somos um em Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Então logo nós
somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em mim, mas ele habita em nós. Mesmo quando eu saio por aqui, não estou presencialmente com vocês, pela consciência que temos de que fazemos parte de uma família da fé. O Espírito então continua em nós. A gente não precisa estar perto também, geograficamente falando, mas essa consciência de sermos discípulos de Jesus e de estarmos caminhando na mesma direção é o que nos faz então templo do Espírito Santo. Logo, adorar ao Pai em espírito e em verdade necessita da parte de cada um dos indivíduos a consciência de que essa adoração jamais vai ser feita na individualidade, mas ela vai ocorrer sempre na coletividade. Ou seja, Deus nos chama como indivíduos para que a gente possa adorá-lo na multiplicidade de talentos, de dons, de vocações e também de problemas. É como se Deus colocasse em você a capacidade de adorá-lo no outro, adorá-lo na vivência com o outro. Então, quer servir a Deus? Sirva aqueles que Deus ama. Porque nada que você faça com as suas próprias mãos é bom o suficiente para que Deus se sinta adorado. E aliás, a gente até tem uma crise, né? Eu estava hoje vendo um material do Rubem Alves e ele estava falando sobre isso. Ele falou assim: você já percebeu que quando um cristão vai oferecer alguma coisa para Deus, ele só oferece coisa ruim? Ele nunca oferece coisa boa. Por exemplo, você está com o seu filho doente e aí você quer que seu filho seja curado. Aí você vira para Deus e fala assim: Deus, se o Senhor me der a sua graça de curar o meu filho, eu vou subir a escadaria do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro de joelho. Qual é a lógica disso? Que Deus é esse que parece que tem prazer em ver o seu joelho se ferrar? Você não vai poder jogar bola mais, acabar com a tua saúde e subir aquela escada. Então a gente, na hora de oferecer as coisas a Deus, na tentativa de adorá-lo, a gente oferece o nosso pior. Você podia fazer um voto diferente, né? Você podia dizer assim: Deus, se o Senhor curar o meu filho, eu vou adotar outro filho. Se o Senhor curar o meu filho, eu não vou mais brigar com a minha sogra. Eu vou tratar ela como eu trato minha mãe. Aí Deus vai olhar isso e vai falar assim: esse entendeu tudo. Essa é a adoração que realmente glorifica o Pai. Por quê? Porque ela não tem como objetivo resolver o seu problema, mas ela traz a você o entendimento de que o Espírito que Deus nos deu não é um Espírito para mim, mas é um Espírito para nós. E então a sua sogra, ela vai ser abençoada através do seu serviço, porque o Espírito que agora age em você também vai ter a possibilidade de agir na vida dela. Então, quer adorar ao Pai em espírito e em verdade, entenda que isso não é uma jornada solitária. Ou nós vivemos juntos e uns para os outros, ou então nós não somos discípulos de Jesus. Outra coisa, o que é adorar ao Pai em verdade? Muita gente acha que às vezes a sinceridade extrema é viver em verdade. Sabe, não, eu vou lá e eu digo o que eu penso. E eu tenho até medo desse tipo de comentário, porque o maior medo, o maior terror da minha vida era Deus aparecer na minha frente e Ele falar tudo que pensa a meu respeito. Já pensou nisso? E pior, se Ele falar isso no microfone para vocês ouvirem. Já pensou ter a sua vida rasgada e exposta para que todos vejam? Os seus pecados ocultos, as crises existenciais que você tem, os seus medos e aquelas coisas que você pensa a respeito dos demais. No entanto, por que Deus ainda te aceita como filho e por que você ainda pode ser um discípulo de Jesus? Porque o sangue de Jesus lava a sua vida e faz com que o Pai não veja como você verdadeiramente é, mas Ele te vê como você será.
Isso para nós traz a responsabilidade agora de não mais vivermos por aquilo que percebemos, por aquilo que sabemos a nosso próprio respeito, mas que vivamos a respeito daquilo que cremos. E nós cremos nesta palavra que diz que o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Então agora precisamos viver em verdade. E a verdade, ela não é aquela palavra apenas sincera a qualquer custo. Porque Cristo, podendo ser sincero a qualquer custo e matar muita gente, ele tem uma palavra muito temperada. Ele não está preocupado em matar os fariseus, embora ele tinha muitos motivos para isso. Ele está preocupado em, anunciando o reino de Deus, instigar esse povo à curiosidade de tentar entender que caminho é esse. Ele não bate de frente com os religiosos. Ele anda marginalmente aos religiosos. Ele anda com os pobres e com os miseráveis dessa terra. E os religiosos ficam loucos. Eles querem saber, ei, mas que reino é esse? Esse texto que a gente leu, Jesus dispensa os seus discípulos, manda eles na outra cidade comprar comida, e ele vai ao poço de Jacó ao meio-dia. Gente, ninguém vai no poço, num lugar desértico, tirar água meio-dia, a não ser que tenha um bom motivo para fazer isso. E o motivo dessa mulher estar fazendo isso é exatamente a história dela ter tido 5 maridos. Ela não é uma prostituta, porque ela foi casada. Mas você imagina o constrangimento social que deveria ser nessa época para essa mulher sair de manhã cedo e se encontrar com as outras mulheres para tirar água. Então ela prefere passar o calor e no meio do dia ir lá, sabendo que meio-dia não tem ninguém lá. Jesus, sabendo muito bem do que se trata a situação, dispensa os seus discípulos, porque ainda tinha um monte de gente com a mente cauterizada pela religião, manda os caras irem buscar comida e ele fica ali no poço exatamente ao meio-dia. É como se ele estivesse marcando um encontro com aquela mulher. E no momento exato, aquela mulher aparece e ele estabelece aquela relação. E a relação dele com ela é uma relação de verdade. Ele não está preocupado em esculachar a fé daquela mulher, mesmo tendo motivos religiosos, segundo a lei mosaica e segundo a tradição dos judeus, para fazer isso. Era lícito que ele não a tratasse sequer como gente. Era lícito de que ele jamais dirigisse sequer uma palavra a ela. Mas temperada é aquela palavra que vem na hora certa, aquela palavra que vem de Deus para o ouvido das pessoas. Ele traz essa palavra à vida da mulher. E tudo isso começa quando ele sai do seu conforto e do seu direito, porque ele tem o direito de permanecer calado ali e de não ter relação com aquela mulher. Mas ele abre mão daquilo que lhe é permitido e ele conversa com aquela pessoa que pela sociedade é considerada impura. O grande choque desse texto, no começo do capítulo, é a mulher dizendo: como que você conversa comigo sendo judeu, sendo que eu sou samaritano? O escândalo já começa ali. E no entanto, se a gente olhar para a nossa vida, às vezes nós temos provocado escândalos com palavras que não visam a edificação, mas visam sim o conflito, visam sim o esculachar um pouquinho a vida do outro. A gente escandaliza uns aos outros porque a gente ridiculariza uns aos outros. Mas às vezes a gente não quer escandalizar a situação, expondo a nossa intimidade e abrindo mão dos nossos direitos para que a verdade que nos alcançou possa alcançar a vida dos outros. Para adorar ao Pai em verdade, você também tem que entender que a verdade de Deus não pode terminar em você. Porque o objetivo do Evangelho e desse Espírito que agora habita em nós não é ficar em nós, mas é que as suas obras passem através de nós e abençoem todas as famílias da terra. Se as pessoas não são abençoadas pela nossa maneira de viver, então nós não somos discípulos de Jesus. Partindo agora para a prática, você vai reparar facilmente se a sua atitude é mais parecida com a atitude do religioso, do fariseu, ou com a atitude daquele que é Jesus.
O religioso, sabe qual é o posicionamento dele diante do pecador? Quando ele vê uma pessoa que é pecadora, ou seja, ela tem uma prática que difere daquilo que ela considera correta, que ela considera ética, que é segundo a sua moral, ele não quer esse pecador na sua casa de jeito nenhum. Ele não quer receber essa pessoa na sua intimidade de jeito nenhum, porque ele reserva a sua intimidade apenas para aqueles que ele acha que merecem. Só que quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver que Jesus faz exatamente o oposto disso. Jesus, quando está ali garimpando os seus discípulos, e vamos ser sinceros, os discípulos de Jesus não tinha gente boa ali não, era tudo gente igual a gente, e uns pior que a gente. A grande pergunta que aqueles homens fazem é: Senhor, onde o Senhor mora? Onde assistes? E aí o evangelho começa da maneira mais constrangedora possível para Maria, mãe de Jesus, provavelmente, né? Imagina Jesus chegando em casa e grita assim: mãe, trouxe uns caras aqui para almoçar. Quantos? 12. Haja água no feijão para todo mundo se alimentar ali, né? Constrangimento total. Mas Jesus não tem pudor em levar as pessoas até a sua casa, porque a vida dele é uma vida que está aberta. E na casa de Jesus, com certeza, as situações constrangedoras que existem na casa de qualquer um de nós. Se você for lendo o Evangelho, você vai perceber que uma das crises de Jesus era a desonra que havia por parte da família dele. Os seus irmãos zombavam do seu ministério. Olha que coisa louca. E Jesus até fala aquela frase célebre, né? Que o profeta não é honrado na sua própria casa e na sua própria pátria. Não há profeta honrado na sua casa e na sua pátria. Olha que coisa louca, né? Depois que Jesus ressuscita, é legal que a situação muda bastante, né? Todo mundo vira crente, a parada se resolve. Mas Jesus não tem medo de expor a sua intimidade, a sua verdade, ao trazer as pessoas para a sua casa. No entanto, quando Jesus se depara com os fariseus, ou quando ele se depara com os demais religiosos, os escribas, ou qualquer outro que você quiser aí, você vai perceber que na maior parte das vezes é Jesus quem se oferece para comer na casa deles. Mas a casa dessas pessoas geralmente é fechada para receber o outro, para receber aquele que pensa diferente, aquele que tem valores diferentes. Então, se nós queremos viver a verdade do reino, nós precisamos fazer com que a nossa vida se abra para que a verdade seja vista através de nós. Porque a sua maneira de escolher quais são as pessoas que têm acesso à sua intimidade ou não, diz muito a respeito do quanto você tem compromisso com o Evangelho de Jesus ou não. Quando você se preserva, você está tentando salvar a si mesmo. E Jesus disse que aquele que tentar salvar a sua vida, este já perdeu. Mas quando a gente se expõe, quando a gente faz aquilo que Jesus falou, que é na hora de fazer a festa, pegar todos pela rua e todos os indignos e colocar para dentro, aqueles que não podem retribuir a ceia que a gente vai oferecer, aí sim a gente será reconhecido como filho do Altíssimo. Nós estamos na semana agora, esse é o nosso último culto antes do Natal. E eu sei como que é difícil se reunir com as nossas famílias, se reunir com alguns amigos, se reunir às vezes com gente que você não queria estar reunido. Mas talvez essa seja a primeira das oportunidades. Ah, o Natal é uma data comercial. Beleza, irmão. Mas é fato que Jesus nasceu na figura de um menino frágil, que podia morrer de frio se não fosse colocado junto com os animais, enrolado nos panos velhos ali. Como eu escrevi alguns anos atrás, e ainda bem que os xiitas não leram, senão eles iam me crucificar por isso, quem é pai sabe do que eu estou falando. Eu fico imaginando a situação, o constrangimento de naquela noite Deus não dormir, ficando o tempo todo do lado do berço de Jesus, que não era um berço, era um coxo, tentando olhar para ver se ainda está passando ar naquele buraquinho do nariz.
Quem tem filho sabe do que eu estou falando. É óbvio que tudo isso é figurado, porque Deus não dorme, né, irmão? Mas você imagina o constrangimento que é o Rei do Universo se submeter a essa situação. E é isso que nós acreditamos e é isso que nós entendemos que é Natal. Então, seja essa uma data comercial ou qualquer outro papo que o pessoal queira inventar por aí, que a gente possa usar dessa desculpa para que a gente possa adorar ao Rei do Universo em espírito e em verdade. Adorar ao Pai em espírito e em verdade. E a gente vai fazer isso se reunindo. Não aqui, nós não vamos ter culto de Natal, não. Que você se reúna na sua casa, que você junte, se a sua família é muito pequena, se você é sozinho, junte com alguma outra família aí. Que a gente possa junto estar se lembrando do motivo pelo qual a gente existe e a gente ainda tem fé. Que Cristo nasceu como homem, que Ele sentiu as dores que nós sentimos. E que este fato é o que trouxe o perdão pelos nossos pecados, quando no fim da vida dele, Ele voluntariamente morreu na cruz por nós. Que a gente possa, em espírito e em verdade, se mover na direção uns dos outros. Ah, mas eu acho que isso é não sei o que, isso é consumista. Irmãos, o maior presente de todos é a gente estar junto. O maior presente de todos é a gente ter o privilégio de entender que aquilo que a gente precisava receber da parte de Deus, nós já recebemos. O resto são apenas simbolismos. Simbolismos que muitas vezes representam gratidão. É gostoso dar presente para alguém, principalmente quando o presente funciona, né? Quando você dá aquele presente que você vê na cara da pessoa aquele sorriso. E muitas vezes isso não envolve dinheiro. Isso envolve apenas esforço e dedicação em conhecer o coração do outro. Porque quando você conhece o coração do outro, você pode dar uma coisa pequenininha que vai tirar dele um grande sorriso e vai colocar no coração dele uma lembrança para toda a vida. Então, que em nome de Jesus, irmãos, que a gente possa fazer uma análise da nossa vida e começar a perceber se a gente tem nos privado uns dos outros ou se a gente tem se exposto uns aos outros para que o Pai seja adorado em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te adoramos porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos deu o maior de todos os presentes. O Senhor nos deu o teu Filho Jesus. O teu Filho que veio em carne, que sofreu as dores que todos nós sofremos, as angústias, que passou fome, que teve sede, que teve dor de barriga, que foi desamparado pelos amigos em certas ocasiões, que foi odiado, que foi cuspido, que foi torturado no nosso lugar. O Senhor nos deu o teu Filho, Pai, e o teu Filho é o melhor presente que a gente poderia receber. Nos dá um coração agora que compreende a dimensão do sacrifício do teu Filho por nós e nos leve a uma vida de devoção uns aos outros, Pai, para que possamos adorá-lo, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, como deveríamos fazer todos os dias. E que se há em nós, Pai, ainda reservas com relação à vivência comunitária, se nós ainda temos tentado nos preservar uns dos outros, que o Senhor quebre essas barreiras do nosso coração, porque acreditamos, segundo a Tua Palavra, que somos a família da fé. E na família, mesmo que hajam problemas, mesmo que haja divergências, mesmo que a gente brigue de sair rolando no chão, no final nós precisamos sair daqui todos abraçados, todos perdoados, entendendo que o Senhor é o nosso Pai e que esta realidade não pode ser mudada, porque ela já está escrita na eternidade, Pai. Perdoa os nossos pecados, a dureza do nosso coração e nos dá uma semana não apenas em que seremos abençoados, mas principalmente uma semana em que nós possamos abençoar outros. Nos dá um coração disposto a pedir perdão às pessoas, nos dá um coração disposto a fazer aquilo que o teu Filho Jesus fez por nós, que é assumir o ônus daquilo que às vezes está errado, mesmo que a gente esteja certo. Em nome de Jesus, nos dá uma vida digna, nos dá uma vida reta,
nos dá a capacidade de o adorarmos todos os dias em espírito e verdade, e nos guia por um caminho onde as pessoas possam ver, Pai, a obra redentora do Teu Filho nas nossas mãos e na nossa maneira de viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguma vez? Não? Então, irmãos, estamos encerrando o culto. Não vai embora sem cumprimentar alguém aí. É nosso último